Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do Arena Office, direto aqui da Expo Revestir, com patrocínio da Cavalete. Eu sou o Gumar Carvalho, estou aqui com o Felipe Faria, do Green Building Council. Falei direto, bonito, sem erro. Se eu falei errado, por favor, concorde comigo para não ficar feio na fita. Perfeito. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, tudo ótimo. Mais um prazer estar aqui contigo. Bom, o que a gente pode esperar de 2026 em termos de sustentabilidade? Acho que o movimento de Green Building, nós somos fortes no Brasil. Hoje presente, nós temos edificações, mais de 3 mil empreendimentos no Brasil, né, que buscam certificações nossas que atestam alto desempenho energético, eficiência energética, eficiência, uso dos recursos hídricos, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, conforto térmico, acústico, luminoso, biofílico, qualidade interna do ar, qualidade da água. Também itens que a gente analisa a relação da edificação, projeto, construção com o entorno. Então, são várias práticas que estão por trás aí desse movimento, né? Como acho que uma das principais tendências que nós estamos vendo nos projetos recentemente certificados, esses que estão entrando novos, né, é uma atenção maior aos itens relacionados a conforto. Tá. Aí, conforto, o que eu entendo por conforto? Conforto térmico, conforto acústico, conforto luminoso, vista para área externa, biofilia também, acho um exemplo muito interessante de biofilia é o Salma Tower, na Faria Lima, novo empreendimento da Faria Lima. Você tem Mata Atlântica em todos os andares. Então, tem escritório ali que você sai do elevador antes de passar pela recepção da empresa, você vai passar pela Mata Atlântica, né? Então, acho que todo esse envelope de conforto, essa qualidade interna do ar, acho que é um tema que vem sendo muito discutido, que às vezes a gente não dá atenção apropriada a isso, né, que merece, muito importante, né? E aí não só para escritórios ou outros ambientes, como, por exemplo, sala de aula, escolas. Essa questão de qualidade interna do ar precisa ser muito bem discutido isso. E agora entrando também no residencial, uma preocupação maior com qualidade interna do ar, inclusive o pessoal considerando renovação mecânica no segmento residencial. Né? Em relação à parte, saindo um pouco do residencial, do corporativo, falando um pouco de políticas públicas, o que a gente pode aguardar também? Olha, o que você vê em frente? Sobre políticas públicas, acho que uma agenda que ganha força é a adaptação e resiliência climática, né? Então, o que seria isso? Por exemplo, todos nós estamos enfrentando ou vivendo ondas de calor, ondas de frio, às vezes momentos de chuvas torrenciais imprevisíveis, de repente se alterna com um período de estiagem. Ano passado, no Paraná, tivemos um tornado, isso nunca aconteceu, devastou uma cidade, né? Então, esses eventos extremos, né, eventos climáticos extremos, exigem um certo processo de adaptabilidade e melhor resiliência das nossas edificações, né? Então, por exemplo, melhora no conforto térmico, como que nós conseguimos identificar em determinada região do novo empreendimento, quais seriam os principais riscos? O risco é enchente. Então, já tem projetos que, olha, então a gente não pode deixar áreas de equipamento e maquinário em subsolo, vamos colocar em andares superiores, ou enfim, depois de você fazer qual que é o assessment, quais são os riscos, quais são as alternativas, né? Então, essa agenda da adaptação e resiliência é muito interessante. E aí, por exemplo, a gente tem uma tendência. Nós tivemos um crescimento de investimento em energias renováveis, através até da micro geração de energia renovável. Você pode colocar isso no grid, e aí você faz essa troca do que você está gerando e consumindo, você tem um abatimento nas contas, né? Está se tornando mais acessível você fazer a estocagem dessa energia. Então, começa a vir alguns projetos que elas geram, também armazenam essa energia
para o uso em loco. Então, isso é um processo de descentralização. Então, você ganha resiliência. Acabou a força de energia, você vai ter a sua energia. Né? Acabou a distribuição vindo da concessionária, você vai ter energia. Né? Então, tudo que está relacionado a tornar edificações mais resistentes e adaptadas a esses eventos extremos. Né? Quando você falou da questão de enchentes, né? Como é importante ter como isso impacta no projeto, né? De prever para não sofrer riscos com isso, né? Porque tendo essa, digamos assim, essa visão, né? Então, a gente está sujeito a intempéries, então se por essa área aqui pode alagar, pode inundar, putz, às vezes é um lugar tão estratégico, que é perto de tudo para o funcionário, como é que a gente pode resolver isso? Essa conversa do público com o privado, ela tende a ser muito produtiva nesse sentido. Muito produtiva. Em termos de resultados de um para outro. Nós temos, inclusive, situações de grandes empreendimentos que, através de um trabalho de controle de quantidade da água de chuva, qualidade dessa água de chuva, ele conseguiu resolver um problema de enchente do quarteirão, né? Olha. Então, isso até é um benefício para os demais, para a vizinhança como um todo. Né? Então, acho que isso tem sido uma constante, né? Essa observância desses quais são os riscos para aquele tipo naquela região. Naquela região. E eu já entrevistei algumas pessoas que defendem que o ambiente de trabalho hoje deve ser colaborativo, permitindo experiências dentro da empresa, entre empresas no mesmo prédio e com o entorno, né? Acho que é uma boa dica, né, para quem está projetando, para quem vai construir, pensar um pouco nisso, com certeza. de fomentar e fortalecer cada vez mais esse diálogo. E tem uma outra questão também que é a minha área, porque é o mercado financeiro e de capitais, que eu aplico todo o meu dinheiro em loterias para ver se eu ganho mais dinheiro. Não estou brincando. Como é que você... O que é esse movimento que a gente estava conversando antes, o que esse movimento representa, como é que ele funciona, exatamente o que é isso? Esse é a grande... vai ser acho que aumentou muito a frequência de contatos e discussões com o mercado financeiro, o mercado de capitais, no sentido de um maior engajamento, para compreender o que está por trás dessa agenda de Green Building e o que pode ser oferecido como diferenciais através de produtos financeiros. Né? Então, quando a gente fala em movimento de Green Building, quando a gente fala de alto desempenho em eficiência energética, eficiência de água, até as certificações que a gente promove, na verdade, o que está por trás disso é um desempenho bem acima das normas técnicas que disciplinam os diversos sistemas de uma edificação. Então, nós estamos falando de diferencial técnico. E que, através do diferencial técnico, e aí tem um processo de valorização de engenharia, valorização da arquitetura, né, para você conseguir chegar nesses resultados, né, com viabilidade financeira, né, você consegue dar entregas, todas essas entregas ambientais que são necessárias para grandes fundos ou grandes bancos, né, nos seus reports necessários de ESG, por exemplo. Agora, o que está em jogo nessa discussão com o mercado financeiro e o mercado de capitais é a leitura técnica do que está por trás desses protocolos de certificação. E eles estão começando a entender que essas características por trás de uma certificação levam a situações de redução de risco de crédito. Tem potencial de levar aquela incorporação a diferenciais competitivos e melhora de rentabilidade. Né? Tudo isso justificando, então, produtos de incentivo. Então, é menor risco para um banco, eu consigo melhorar os incentivos ali, um ganha-ganha também, não só para quem está investindo, para quem está incorporando. Né? Então, a tendência é nos depararmos com mais frequência a produtos financeiros de incentivo a edificações com essas características. Por exemplo, por quê? Bom, o cara seguir uma certificação,
ele não tem como fazer isso se ele não entregar uma obra limpa, bem organizada. Ele não tiver um trabalho no canteiro de obra que converse com eficiência, com produtividade. Realmente contratar profissionais com expertise para elaborar melhores projetos, né? Double check de atendimento à norma técnica. Então, são situações diversas, né, que, para quem analisa risco, fala assim, não, aqui os riscos são bem menores, né? Então, é convencer pelo bolso, não meramente pelo coração. E aí a gente começa a dar passos largos em direção a edificações de maior desempenho. Acho que isso talvez seja um desdobramento ou até um caminho natural do que deveria seguir. Eu lembro de ter acesso a algumas pesquisas que mostravam que empresas que, de fato, adotam a pauta ESG, por exemplo, né, que não são de greenwashings da vida, né, elas acabam tendo muito mais facilidade a acesso a investimento, a fundos de private, por exemplo, para poder ter esses investimentos ou mais investimentos ou melhores condições de. Acho que é um caminho natural. Acho que, não sei se você vai concordar para finalizar nosso bate-papo, sustentabilidade é bom para todo mundo, né? Inclusive para a alma, para o corpo e para o bolso, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante, né? São três pilares, né? O ambiental, o social e o econômico. E o econômico ele é muito importante para um processo de convencimento e movimento de transformação de mercado. Acho que o segredo do movimento de Green Build é isso, é deixar os ganhos econômicos de uma forma muito, muito clara e explícita em tudo que nós fazemos. Perfeito. Espero que desse 2026 todos nós ganhemos. Será um ano vitorioso. Beleza. Felipe, muito obrigado. Obrigado. E obrigado a você que nos assistiu e que neste ano de 2026, você que não faz parte da nossa lista VIP de inscritos no canal do YouTube, faça parte para se enriquecer com vários conteúdos que tem lá. Eu sou o Gumar Carvalho, falando aqui direto da Expo Revestir, em mais uma edição do Arena Office com patrocínio da Cavalete. Até mais.